Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Então vamos à nossa questão do dia. Douglas responde à ação penal na condição de preso cautelar pela prática do crime de furto qualificado, sendo ele triplamente reincidente específico. No curso do processo, foi constatado por peritos que Douglas seria semi-imputável e que haveria risco de reiteração. O magistrado em atuação, de ofício, revoga a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não persistem os motivos que justificaram essa medida mais grave, aplicando, porém, a medida cautelar de internação provisória, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada em razão as assertivas. Letra A, da não previsão legal da cautelar de internação provisória, sendo certo que tais medidas estão sujeitas ao princípio da taxatividade. Letra B, somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem pela inimputabilidade, mas não pela semi-imputabilidade. Letra C, de um crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. E letra D, de não ser cabível, na hipótese, a aplicação de medida cautelar de ofício sem requerimento pretérito do Ministério Público. Bom, vamos entender então a questão para a gente poder responder. Douglas aqui responde ação penal, e aqui essas informações aqui são informações complementares que não têm ligação com a resolução do exercício. O importante está nesse segundo parágrafo aqui. O magistrado em atuação, de ofício, ele revogou a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não persistem os motivos que justificaram essa medida mais grave. Aplicando, porém, aplicando medida cautelar de internação provisória, com base no artigo 319 do Código de Processo Penal. Certo? Então, Douglas estava preso preventivamente, o juiz revogou essa prisão, entendendo que não haviam, não persistiam os motivos que justificaram anteriormente a aplicação dessa medida da prisão preventiva, só que de ofício, porém, ele trocou. Ele aplicou a medida cautelar de internação provisória, tá? Com base no artigo 319 do Código de Processo Penal. É isso que o juiz fez e esse parágrafo é importante para a gente resolver o exercício. Será que ele fez correto o magistrado em revogar e em seguida de ofício aplicar essa medida cautelar de internação provisória? Vamos analisar aqui as assertivas, então. Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada. Por que o advogado de Douglas vai poder requerer o afastamento dessa cautelar? A letra A, em razão da não previsão legal da cautelar de internação provisória, aqui eu destaco para vocês, já há um erro aqui. Por quê? Essa medida cautelar, ela existe, ela está prevista aqui, eu vou colacionar para vocês. Artigo 319, inciso 7º do Código de Processo Penal. Essa aqui é a previsão da internação provisória. São medidas cautelares diversas da prisão. Internação provisória do acusado nas hipóteses dos crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem por ser inimputável ou semi-imputável, artigo 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração, ok? Então aqui, da não previsão legal da cautelar de internação provisória, existe sim artigo 319, inciso 7º. Está errado a assertiva, ok? Letra B. Em razão de somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem pela inimputabilidade, mas não pela semi-imputabilidade, a gente acabou de ver aqui, que no inciso, a internação provisória do acusado nas hipóteses dos crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável. Então, essa medida cautelar pode ser aplicada nos dois casos, e não só quando o réu ele é inimputável, pelo quesito da inimputabilidade. Então, a assertiva diz, somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem pela inimputabilidade, mas não na semi-imputabilidade. E o artigo também prevê na semi-imputabilidade, quando o agente é semi-imputável. Então, também está errada a assertiva B. A letra C, de um crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. A letra C aqui, voltando à análise, internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticados com violência ou grave ameaça, tá? Violência ou grave ameaça, tá? Então, aqui, internação provisória quando ela é possível.
crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser imputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Então, esses são os requisitos. Qual é o crime que está sendo imputado aqui a Douglas? Penal na prática pelo crime de furto qualificado. Olha só. Ele responde, Douglas responde a ação penal na condição de preso cautelar pela prática do crime de furto qualificado, tá? Furto. Aí eu pergunto para vocês, no crime de furto, existe o emprego de violência ou grave ameaça? Não. E o artigo 319 prevê o quê? Com a possibilidade de medida cautelar de internação provisória? Crimes praticados com violência ou grave ameaça. E o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça. Então o advogado vai poder pedir o afastamento dessa medida cautelar, né? Por quê? Em razão de o crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Essa é a nossa resposta. Por quê? O inciso aqui prevê só nos crimes praticados com violência ou grave ameaça que é possível essa medida cautelar de internação provisória. E o crime, furto qualificado, não foi praticado com violência ou grave ameaça. Então essa aqui torna-se a nossa resposta para assertiva. E por último, letra D. Em razão de não ser cabível, na hipótese, a aplicação de medida cautelar de ofício sem requerimento pretérito do Ministério Público. Uma última dúvida. Será que o juiz ele pode de ofício aplicar essa medida cautelar? A resposta eu vou pegar aqui para vocês, está no artigo 282. Aqui, 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O que diz aqui, As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se aí tem alguns incisos, e o que responde aqui para nós é o parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Mas eu destaco aqui, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício. Então é possível que o juiz decrete essa medida cautelar de ofício? Sim, com base no artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, essa assertiva aqui, não ser cabível a aplicação de medida cautelar de ofício, ela está equivocada, está errada, não é a nossa assertiva, ok? Então, essa é a resposta. Letra C, o crime imputado não foi praticado com violência grave e ameaça, por isso não é possível a aplicação dessa medida cautelar de internação provisória. Espero ter gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.